Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Como vocês podem ver, a câmera pode se tremer um pouco, tá? Mas don't worry, it's just me driving and talking. A nova modalidade de vídeos, né? Conversando enquanto dirige. Sem as mãos, né? Não no volante, né? Sem as mãos no celular. Enfim, do que se trata, meu caro? O vídeo de hoje. Vamos voltar um pouquinho nossas atenções a uma modalidade de anime, um tipo de anime chamado Isekai, né? Anime barra mangá. Por quê? Tem um Isekai que eu ando assistindo recentemente, que é chamado The Rising of the Shield Hero. E esse Isekai é clássico como qualquer outro, que é disso que se trata. Você morre ou é invocado ou qualquer coisa do tipo, você é transportado de um mundo X para um mundo Y, onde o mundo X seria o mundo real e o mundo Y seria o mundo fictício ou mundo alternativo, né? Na maioria dos casos. Bom, então, dentre Isekais a gente tem diversos, mas diversos. Se você for consumidor de streaming lá da Crunchyroll, então com certeza quando você abrir lá a paleta de opções, só o que você vai encontrar nas trends, né? São Isekais. Acho que você bater o pé no chão, cai 10 Isekais diferentes no chão, né? Enfim, detalhe, Isekais de referência que eu posso mencionar, anteriormente lidos ou assistidos por mim, eu já falei em outros episódios, em outros vídeos aqui mais recentes. Eu falei sobre Re:Zero, falei sobre Konosuba é massa demais. Re:Zero é controverso, minha opinião é extremamente controversa. Re:Zero, Konosuba, The Rising, deixa eu ver outro Isekai aqui. Macho, Digimon é um Isekai. Digimon é um Isekai que inclusive tem trocentas versões antigas, né? Digimon 1, 2, 3, 4, Tamers, que é do português, do cearense, né? São os Digimons teimosos. É o novo. Mas eu posso contar aqui pelo menos umas 5 ou 6 versões diferentes de Digimon. E tem agora o remake, né? É um remake porque no final das contas a história muda, né? Do Digimon clássico, lançado recentemente, né? E por referência aí tem na Crunchyroll. Enfim, The Rising of the Shield Hero tem a serialização em mangá, ela não é original anime. Nós temos a versão mangá e temos a versão anime, tá bom? Então o que acontece? Eu até comecei a ler o mangá, mas eu não me aprofundei muito na leitura, tá? Ultimamente, como eu tenho lido e gravado, aí tá, meus momentos de leitura se resumiram muito às gravações. Mas vamos lá, também ando assistindo muito, inclusive nessa última semana aqui eu assisti 24 episódios do Rising of the Shield Hero. E eu tenho opiniões, vai ser que nem o Re:Zero, são opiniões controversas, que é um anime que tem tudo pra dar certo, mas ainda não chegou lá. Então vamos lá, vamos falar sobre The Rise of the Shield Hero. Shield Hero, perdão. Vamos lá. A lenda, existe um mundo, tá, que conta a lenda sobre 4 heróis, chamados também de heróis cardinais. Então esse aqui é o plot da obra, né? O plano da obra. Eu tenho um mundo que tem problemas, né? Tem uma dimensão demoníaca que ela
tá se tocando com aquele mundo alternativo. Em algum momento aí surgem as hordas de monstros e de demônios, e esses 4 heróis surgem para salvar essa terra alternativa. Esqueci até o nome. Eu vou botar aí na referência. Enfim, e aí esses 4 heróis cardinais, eles são invocados para, né, salvar as pessoas, salvar o povo, salvar os reinos. Perfeito. E aí o primeiro episódio do anime, tá? E a versão não é fiel ao mangá. O mangá começa numa outra pegada, tipo Berserk, né? O anime de Berserk, por exemplo, ele inicia, pelo menos de 1988, inicia 87, perdão. Ele inicia numa parte onde o mangá ele tá em outra, né? O anime ele já inicia no começo da Era de Ouro, né, de Berserk, e o mangá não, ele já é o pós Era de Ouro. E aí o mangá ele faz um retrocesso, né, um flashback gigantesco sobre a Era de Ouro para tentar explicar o presente do Guts. Já aqui não é tão grande esse flashback, tá? Mas o ponto em que o mangá começa é um ponto bem crucial do primeiro episódio, tá? Mas o anime em si ele começa contando a história da invocação dos 4 heróis, né? Ele é realizado pelo sacerdócio de um país, tá? A comando do rei. E detalhe, né? A sociedade nesse mundo ele é matriarcal, tá? Só a título de resolução de pequenos detalhes, porque normalmente esse ponto não é reforçado em nenhum momento, tá? É só mesmo para causar um certo impacto numa situação ou duas do mangá, pelo menos até o 24º episódio que eu assisti. Vamos lá. Esses caras são invocados e o nosso personagem principal é o Naofumi é o nome do cara. Os caras são um nome bem esquisito, né? Naofumi juntamente com mais 3 caras. E aí eles conversam entre si e, na verdade, né, no primeiro momento eles não se conhecem, né? Aí o pessoal que invocou eles explica a situação, que eles são os 4 heróis cardinais e que eles estão ali para salvar os países, salvar a terra. E aí os 3 caras que foram invocados com o nosso protagonista principal, eles já iniciam a brincadeira pedindo recompensa, pedindo espólios, caso eles venham conseguir executar a tarefa, coisa que o Naofumi não está habituado com esse tipo de ação, porque ele está com pessoas pedindo ajuda por eles e para ele aquilo tudo é real, né? E aí você vai vendo que esses caras, né, foram invocados 4 heróis, né? São o herói do escudo, da espada, da lança e do arco, sabe? E aí o Naofumi é justamente Shield, é o escudo. E aí como é que o Naofumi veio parar lá? Ele é um cara que na vida real ele é um Nietzsche, né? Como vocês devem conhecer aí não é nem um Nietzsche, que é o que o Konosuba. Ele é só um cara que é otaku. Ele é um cara que é otaku e que ele é sustentado pelos pais, está na faculdade, pega um dinheirinho aqui, outro ali, vive só, compra seus mangás e animes. E aí quando ele tá, né, sem grana e não tá com trabalho, ele vai na biblioteca e lê umas light novels, tá? E aí foi justamente numa situação dessa que ele pegou o livro sobre a lenda dos 4 heróis cardinais. E aí ele vê lá, ele fala, ele dá uma lida sobre o que é os 4 heróis, o herói do arco, do escudo, da espada e
e da lança. E aí de repente o livro fica com as páginas todas e ele nesse momento é realizado o ritual de invocação e ele é puxado para dentro da história. Os outros 3 heróis, detalhe, Naofumi é do Japão contemporâneo, né? E aí os outros 3 heróis, eles foram invocados também do mundo deles. E cada um deles pertence também ao Japão. Porém, é como se fossem mundos paralelos. Eles não vivem exatamente na mesma época, mesmo que... Na mesma época não, no mesmo Japão. Porque a época é a mesma, mas... Cada um dos mundos onde eles vieram tem características diferentes, mesmo sendo o mesmo Japão. Aí os outros 3 já estão meio que super antenados, entre aspas, né, sobre RPGs, e no mundo deles a realidade virtual é algo mais, né, foi melhor desenvolvido, coisa que não é do conhecimento do Naofumi, né? Ele tá como se fosse do mundo real, e a gente tem apões pífias quando se fala de imersão em realidade virtual, porque a gente ainda não foi impulsionado para esse lado, digamos assim, né? Porque a gente, jogos de realidade virtual é algo muito básico e simples, coisa que a história dá a entender que eles têm uma imersão muito mais profunda. Enfim, né? Eles conhecem inclusive esse mundo por causa de jogos que existem no mundo deles, tá? Jogos que eles já jogaram, e eles, né, consideram o próprio herói do escudo merdinha, né? Desde o começo eles consideram o herói do escudo o pior herói de dia, com um item diferente, né? E eles não contam esse detalhe, né, pro Naô. Mas eles ficam lá, né, ficando de pasta, tudo conversando de boa um com o outro. E aí eles vão lá, depois do ritual, eles são levados até o rei, né? Já dei um grande, como é que se diz? Falei todo do background, né, do desenho, pelo menos a parte inicial, e a gente volta para a história. Após o ritual da invocação, os caras exigirem recompensas, cada um deles perceber que carrega uma arma, o seu escudo não sai dele de forma alguma. Eles percebem que estão em um jogo, teoricamente, porque eles têm, né, um dispositivo dentro da visão deles, que é como se fosse um menu de opções. E aí eles ficam trocando ideias ali. Vem o menu, vem que tem uma árvore de habilidades que eles podem desenvolver. E aí eles são levados, né? Eles exigem ser apresentados ao rei para trocar uma ideia sobre as recompensas, exigir as recompensas ao rei. E chega na frente do rei, o rei ele olha para todos os 3 heróis e algo estranho acontece, né? Ele conversa com todos os 3 heróis, pergunta quem são cada um deles. E aí quando chega de falar a hora do Naofumi, que é o último, aí o cara dá nem atenção, né? E aí o próprio Naofumi já acha isso bem esquisito. Mas aí ele se apresenta, explica quem ele é, e nesse momento eles, né, trocam ali informações sobre os mundos deles. Narrado, né, pelo Naofumi, que o mundo deles é um Japão contemporâneo, assim como a época dele, mas que aconteceu em algum ponto da história foi diferente e se desenvolveu de uma forma diferente. Enfim, o rei recebe os 4 heróis cardinais e, né, faz um jantar em comemoração, etc. Fala da missão deles, diz que os 4 não podem andar juntos, né? Existe alguma regra dentro desse mundo alternativo ou jogo que não permite que as 4 armas evoluam de forma conjunta, né? Uma auxiliando a outra, tem que ser separadas, cada qual com a sua par, né? Com seus parceiros. Aí beleza, né? Aí o Naofumi já fica
assim, ixi, mano, eu vou ter que ir sozinho, não tenho arma. Eles tentam falar sobre trocar de armas ou utilizar armas. E quando você é um herói desse mundo, um herói cardinal, a única que você pode portar é aquela. Morreu. O do lança não troca por espada, o da espada não troca para arma, nem o do escudo pode portar outro tipo de arma. Ele não permite. Eles têm uma pequena discussão ali sobre como vai ser. Inclusive fala para eles que eles têm que conseguir sua própria party, seus próprios parceiros. Mas ele há algumas pessoas de valor que possam ir com os nesse momento, né, tem um grupo de pessoas ali e eles é quem escolhe com quem eles vão, qual herói eles vão, tá? E aí cada um deles se dirige, né? Se divide entre os 4 e adivinha? Ninguém escolhe o Naofumi. O Naofumi começa a achar que tá muito esquisito esse mundo, né? Ninguém quer ir com ele, mesmo porque ele é o que vai mais se lascar, porque ele não tem nenhuma forma de ataque, os seus punhos e o próprio escudo para se defender. Aí nesse momento, uma das integrantes do grupo do Mitsuri, não lembro agora o nome do cara da lança, diz que vai fazer parte, né, vai querer trocar e vai pro grupo do herói de escudo, né? E eles, perfeito, vou colocar o nome dela que eu também não vou lembrar não. Aí ele disse, show, perfeito, vamos sair. E ela, né, fica chamando ele de herói de escudo. Bora, herói de escudo, vamos ver as coisas. E ela vai apresentando ali o mundo para ele. Detalhe, né? No momento que eles são escolhidos para grupo, o rei, ele dá uma, digamos assim, uma pequena recompensa em dinheiro. Eles vão ter como se fosse um salário para poder se manterem mensalmente à medida que eles vão conquistando os desafios, né? Evoluindo, conquistando desafios. Ele diz que vai dar um arregozinho para eles poderem, né, sobreviver nesse mundo. E aí o herói do escudo, por não ter ninguém, acaba recebendo uma quantidade um pouco maior. E aí a menina diz assim, ó, vou te ajudar, vamos ali na loja. Aí ela apresenta uma loja com um cara. E esse vendedor de armas, né, e de armaduras, ele vai perdurar por um bom tempo na história, já digo de cara, ele é gente fina, inclusive. Aí ela leva ele lá, compra equipamento básico, né, armadura, roupas, e já vai apresentando estalagem para o Naofumi, enfim, né. Eles entram em aventuras pequenas, onde eles vão pegando uns monstros que parecem umas bolas laranjas, né? Inclusive nesse momento o Naofumi percebe que ele não é afetado pelos ataques desses monstros mais fracos, por causa de uma aura defensiva que o escudo concede a ele, né? E aí ele passa o dia matando essas bolinhas no bufete e a menina lá acompanhando ele. Quando termina o dia, eles vão para a estalagem e eles começam a jantar. Ela pede uma bebida, ele não bebe, ele já avisa de cara que ele não é de beber. Ela meio que se insinua pra cima dele, ele, né, deixa ela meio de escanteio, sabe? No final das contas, ela quem explica pra ele que a sociedade é matriarcal, né? Que quem manda no reino é a rainha, e que o rei, quando ele se apresenta também, ó, um detalhe, ele fala, ó, eu sou o segundo no comando do reino, não sei o que, justamente porque o primeiro é a rainha. Massa. Aí ele de noite em casa, na estalagem, né, no seu quarto, ele escuta a voz do herói da lança, né? Ele já não, até agora, nenhum dos 4, nenhum dos 3 na verdade,
foram com a cara dele. E a lenda, né, diz que só os 4 é que podem, como é que se diz? Só os 4 juntos é que podem resolver a situação do mundo contra as hordas de demônios. Se não acontecer, vai dar ruim. E aí, para reinvocar, aí o que acontece? Se de repente um deles não quiser colaborar, aí só é possível reinvocar outros 4 heróis cardinais se todos os 4, né, morrerem. Se um morrer e ficar 3, segundo a lenda, esses 3 não têm a menor chance contra as hordas de demônios. E aí é preciso que todos os 3 morram para reinvocar novos 4 heróis cardinais que vêm de outros mundos e etc, né? E isso é mó bucho, né? Eu vou explicar mais na frente por quê. E aí o Naof me passa a noite no seu quarto, e quando é no outro dia ele percebe que foi o quê? Assaltado. Não tem nada dentro do quarto dele, né? Não tem nada dentro do quarto dele, não tem armadura, não tem dinheiro, não tem PN. Tá só com a roupa do corpo, a roupa velha de dormir. Aí, meus amigos, ele sai do quarto, chamando pela parceira dele, né? Eles já fizeram uma party, chamando pela parceira dele e não encontra ela. Beleza, ele sai do quarto procurando a sua parceira, não encontra, e nesse momento ele é interceptado pelos guardas do rei. E aí eles levam ele, né, sob custódia, e ali nessa cena você sente todo o desprezo que o rei sente pelo herói do escudo, né? E ali o herói do escudo cai na real que ele não é bem-vindo naquele mundo, que os caras estão ali de sacanagem com a cara dele. Inclusive a menina, ele descobre naquele momento que ela é filha do rei e que ela foi pra party do menino de lança, cara de lança, e acusou ele de estupro, né? Ela conta que ele entrou no quarto dela, que tava bêbado e que, né, atacou ela e tal. E nesse mundo, como eu falei, a informação importante lá do começo, é matriarcal esse mundo. Então é o pior dos crimes que você pode cometer, né? Seria essa situação. E eles tratam ele como um vilão, né? Tão vil quanto qualquer vilão de desenho, o pior dos vilões que pode aparecer nesse mundo. E aí, como eles não podem se livrar dele, né? Porque aí os outros heróis ganharam já a confiança do rei. Só do escudo que, né, já tá assim. Para que eles possam enfrentar o rei com permanência, com esses caras no seu reino, né? Pelo menos com 3 dos 4 sendo debaixo da asa dele, com ele no comando, com ele nas exigências, com ele, né, comandando ali o grupo, entre aspas, né, com fé nos outros 3 heróis. Ele não mata o herói do escudo, e como penitência ele espalha a má fama de que o cara, né, fez o que fez. Não posso nem falar, mas fez lá esse atacou lá a princesa, né, a filha do rei. E aí ele solta o cara do escudo sem nada, sem dinheiro, sem equipamento. Inclusive o equipamento dele a menina carregou e deu pro herói de lança, entendeu? Então o cara nem o Naof foi acusado injustamente e nem tentou se defender, entre aspas, né? Ele disse que não foi ele, que aquilo era um engano, mas obviamente ele estava sendo incriminado. E depois que aconteceu tudo isso, ele ficou puto de raiva. Aí ele saiu do castelo, né, sobre essa acusação aí infame,
E ele foi andando pela cidade tentando procurar uma solução para ele, né? Ele passa pelo cara da loja, pelo vendedor de armas e armaduras, e o cara de armas e armaduras meio que encurrala ele lá, fala lá que ele não acreditava que ele era para fazer uma coisa dessas, e que, né, se arrepende de ter feito negócio com ele. E ele vê no olhar do nosso protagonista, né, o quão puto ele está. Ele vê alguma coisa de diferente e ele meio que não acredita na história, né? Ele se convence de que o Naofumi seria inocente. E aí ele não ajuda diretamente o Naofumi, mas ele dá um equipamento tipo armadura para ele, pro herói do escudo, para ele poder pelo menos se manter ali vivo por um tempo, né? Ou tentar a sorte, sobreviver nesse mundo aí onde todo mundo odeia ele. Bom, e aí o Naofumi, né, tudo de raiva ainda, carrega essa raiva com ele por muito tempo. Ele, né, meio que rejeita, e aí o cara diz: não, você me paga depois. E ele vai. E aí ele vai e ele fica assim de noite treinando pra com sangue nos olhos, tá? Pra ele aumentar de nível. E aí ele vai descobrindo as habilidades do escudo, ele vai descobrindo macetes no jogo, né? Na magia que pertence a ele no escudo, no menu de interação. Enfim, aqui a gente encerra o plot do primeiro episódio do anime, né? Como vocês podem ver, o mangá, como eu falei, ele inicia justamente na parte onde ele já está sendo meio que julgado pelo rei, pelo crime. Ele está até acorrentado e preso pelos guardas até. Então ele começa bem ali na frente e depois faz o flashback, voltando e contando o que eu já falei, né, sobre a invocação dos 4 heróis cardinais, né? Temos aí duas versões diferentes, né? Mangá e anime. E aí, depois de você conhecer esse plot, aí você diz assim: pô, esse anime parece ser massa. E eu permaneci com essa ideia durante 24 episódios. Mas é como eu falei, é um anime que tem tudo pra deslanchar, pra fazer uma entrega boa pra gente que consome anime, porém ele nunca chega lá. E tem momentos que ele chega perto, tipo, ele dá um passo pra frente em algumas situações no plot da história, e quando você vai ver, ele volta atrás 2. Então, tipo assim, ele chega lá na frente, ele arruma uma companheira, ainda vou comentar como é que acontece isso. E aí ele é acusado de usar de escravidão, sendo que o mundo permite isso. O mundo não aboliu a escravatura, então é permitido. Inclusive existe comércio de escravos no mundo, nesse mundo paralelo. Dentro da história, ele leva uma pessoa, ele leva a parceira dele, ele faz parceria com essa pessoa que ele compra no mercador, e aí ele trata ela da melhor forma possível. Ele vai lá, dá de comer, dá roupa, dá condições de sobrevivência, tudo ele oferece para essa parceira dele, né? E aí eu vou comentar mais sobre ela depois, vou evitar aqui agora. Ele é acusado disso pelo rei, sendo que se ele é o rei, ele pode mandar todo mundo, né, ficar livre, ser livre. Mas para ele, só porque é o herói de escudo, ele vai lá e interfere. Ele diz não, que não é certo, que não pode, que isso, aquilo outro. E aí os 4 heróis que também vêm da era moderna, eles são quem mais bota em chame nessa situação. Mesmo porque o cara da lança, pense num cara inconveniente, que seria o Nêmesis do nosso herói do escudo, o cara que está frequentemente em embate com o Naofumi.
Ele, né, tem a queda por personagens diferentes. Ele é quem mais considera a aventura nesse mundo um jogo de videogame, né? E o Naofumi, ele já percebeu que não, que ali é um mundo real, é realmente. Por mais que você tenha acessórios em volta da história, como menus, árvores de skills, poderes equivalentes ao que você encontra nesse tipo de jogos, ele já percebeu que todo mundo ali é vivo, né? O mundo é vivo, os personagens são vivos, eles passam pelas dificuldades de doenças, ele passa pelas dificuldades dos impactos que as aventuras levam, né? Ele vê que lá o herói do arco, ele faz missão, derrota um determinado monstro gigante, super poderoso, que o fato dele ter deixado o corpo do bicho causa envenenamento, né, nas proximidades e nos povoados próximos, né, da montanha que aconteceu. E aí o herói do escudo vai lá, né? Então tem coisas assim que fica puto, né? O herói do escudo fica puto, não fica puto, que cada um desses outros 3 heróis causa, e os caras acham que ele está contra eles, né, quando na verdade ele está a favor do povo. Enfim, né, ele tá lá, ele é acusado de importunar essa menina, sendo que ele praticamente criou ela. Aí o rei bota o herói do escudo num duelo oficial contra o herói da lança, e obviamente, né, o herói da lança tem tudo para ganhar, entre aspas, né? Ele tem ataques, ele tem armas, ele tem magia, ele tem tudo. E o Naofumi já está bem desenvolvido, mas ele é super inteligente, né? Ele tem estratégias. E dentro dessa luta, o Naofumi, ele briga pra Barai, ele consegue um desempenho muito bom, só que ele é trapaceado 1 ou 2 vezes, uma pela filha do rei e a outra pelo próprio rei, né? Enfim, aí você vê que realmente os caras estão, né, com marcação em cima dele, por ele ser o herói do escudo. Você vê que ele vai conseguindo as coisas com esforço e com estratégia, né? Você vê que ele aprende nuances do comércio, né? De ser um mercador, de prestar serviços e receber recompensa por isso. E ele não faz questão de ser amado em nenhum momento. Ele até assim, como é que se diz? Até mais ou menos o 16º, se eu não me engano, ele não mexe uma palha para ser gentil com nenhum, a não ser com o pessoal da equipe dele, né? Ele que mais na frente se junta ainda mais tem mais outras 2 garotas na equipe dele, e ele, para elas, ele é demais, mas para os outros ele tá pouco se fudendo. E ele é do tipo que ele faz uma cara de marrento e tudo mais, mas tudo que ele faz é em prol das pessoas. Inclusive ele age como uma pessoa ruim, mas por trás ele está fazendo o bem de alguma forma. Então é uma história que tem muita coisa para dar certo. Essa batalha aí tem um desfecho, né? Onde o cara do escudo, o Naofumi, ele alcança, é mostrado para ele um poder que de lá na frente ele alcança. Ele não chega a usar nessa batalha, mas ele fica meio que envolto de trevas, e aí ele quase desbloqueia um poder de maldição do escudo. E você vai vendo que, né, quando chega nesses momentos, principalmente nesse início, né, a história é muito envolvente, a história é muito densa para você assistir, para você acompanhar. Aí passa alguns episódios assim, após o 12º episódio, se eu não me engano, tá? Me perdoe a cronologia, porque eu não vou lembrar bem, mas eu tô chutando aqui por cima. Cara, aparecem umas histórias bobas, muito bobas, pelo amor de Deus. Ele adquire um novo servo, que ele é que deveria ser uma montaria para ele ou para a menina, né, a parceira dele.
E aí ele descobre que essa montaria dele, que é uma espécie de pássaro, na verdade ele é um candidato a ser o próximo da realeza para aquele tipo de ser daquele mundo. E aí ela adquire uma forma humana, né? E uns episódios, cara, com esse personagem que são muito toscos, muito. A história não tem nada de interessante, sendo que, né, não é algo que é jogado ao léu. O plot dessa personagem, que é o que ele chama de Filó, né? O nome da personagem é a Filó. Ela é uma filolial, né? Então tem aí um jogo de palavras. E aí ela é um passo corrida, né? Que inclusive ela tem uma rixa com os da espécie draconiana, né? Esses filoliais, eles têm uma dragões. E a filolial que ele adquire lá no mercado de servos, né, de escravos, ele conforme os níveis vão passando, tudo em um episódio só. Aí é um dessa personagem rápido mais. Ela nasce, de repente ela é uma árvore gigante, de repente ela vira um pinto gigante. Né? Primeiro ela é uma ema, depois ela vira um pinto gigante que carrega carroças, e depois o bicho vira uma criança, a meninazinha com asas nas costas. Aí ele percebe que ela vai descobrir o que é essa filolial dele. Ele descobre que é uma possível rainha, né? Uma próxima rainha dos filoliais. E ela é muito importante pro plot da história. Mas é isso que eu tô dizendo. Esse personagem onde ela aparece o personagem não. Esse episódio onde ela aparece é um episódio inútil. Não tinha porque ele tá ali. Não tinha. De repente o cara dá a lança enfiada ali no meio desse episódio à toa. Cara, aí os que não sei se é a versão do anime que tá cagando, né? Como a gente já sabe, tem produtos que quando entra no né? Eu acho que nem filho deve ser canônico. Deixa a parte original do anime ser desenvolvida pelo autor, e aí ele mete um roteiro genérico, faz um filho ali por conta própria, só pra encher isso, como a gente viu a saga dos Bounties lá de Bleach, né? Não foi original do autor, foi a própria produtora que enfiou a saga ali no meio, que nerfa diversos poderes dos caras, inclusive essa sensação que dá, né? Que o Naofumi ele se enrola nos plots, mano, muito sem pé nem cabeça. Que é isso, cara? Só pra nerfar e contar uma história peba pra encher linguiça. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ler o mangá, né? Tô assim, de saco anime. Começou muito bem. Eu consumi assim uns 10 episódios em questão de 2, 3 dias. Mas isso não é nada não. Pra quem tem 2 empregos, 2 filhos, mulher, casa, 3 cachorros, 10 episódios em 3 dias é muita coisa. E aí cara, me envolveu bastante a história no começo, mas aí depois vai cansando. Entra num coisinhas assim bem chatas. Então assim, dei uma chance, mas eu particularmente vou dar no anime, não vou quitar exatamente, porque pode ser que a história melhore à medida além do mangá, né? Então eu sugiro que você também leia o mangá e dê uma chance pro anime, tá? Então é isso, esse é o nosso review de The Rising of the Shield Hero, tá bom? Cara, a ideia E aí, caras, no ataque da primeira ordem
de demônios, ali você vê o cara dando gás, entendeu? Então foi um episódio muito bom. Eu falei, a animação é bem like Black Clover, bem Black Clover like, onde a animação é boba, ruim, as cenas de ação são meio toscas, não tem um episódio bem trabalhado mesmo. As músicas de abertura, de fechamento do The Rise of the Shield Hero são boas da primeira temporada, sem ter o que tirar nem pôr. A da segunda me deixou meio assim, né? Principalmente a busca de entrada não foi tão interessante. Assim, mediano, né? Entre uma nota aí entre 0 a 10, eu daria um 7, 6,5. Fecharíamos aí o The Rise of the Shield Hero em um 6,5. Tem pontos bons, tem pontos ruins, um não se sobressai sobre o outro, então ele fica ali mais ou menos na média para baixo, na minha opinião, porque até onde eu vi vai desestimulando a gente a assistir, mas eu vou ver se eu termino, né? Saiu a segunda temporada recente, né? Então foi exatamente por isso que eu comecei a assistir, tava procurando, né? Alguma coisa boa para ver, encontrei, achei algumas coisas boas. Espero que você encontre também. Ainda mais se você for do tipo que gosta de Isekai. Agora ele não é do tipo engraçadinho, cheio de piadinha e tal. Não é isso, se você for esperando. Belezinha? Então, meus amigos, e finalizamos por aqui porque a minha jornada também acabou. E a gente se encontra no próximo Talking and Driving. Até